57. Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. O Presidente da República faz-o saber que o Congresso Nacional decreta: e eu sanciono a seguinte lei. Parte 1. Da estrutura da Justiça Militar da União. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. São órgãos da Justiça Militar. Inciso 1. O Superior Tribunal Militar. Inciso 2. A Corregedoria da Justiça Militar. Inciso 2A. O Juiz Corregedor Auxiliar. Inciso 3. Os Conselhos de Justiça. Inciso 4. Os Juízes Federais da Justiça Militar e os Juízes Federais Substitutos da Justiça Militar. Título 2. Das Circunscrições Judiciárias Militares. Artigo 2º. Para efeito de administração da Justiça Militar, em tempo de paz, o território nacional divide-se em 12 circunscrições judiciárias militares, abrangendo: a linha A, a primeira, estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; a linha B, a segunda, estado de São Paulo; a linha C, a terceira, estado do Rio Grande do Sul; a linha D, a quarta, estado de Minas Gerais; a linha E, a quinta, estados do Paraná e Santa Catarina; a linha F, a sexta, estados da Bahia e Sergipe; a linha G, a sétima, estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas; a linha H, a oitava, estados do Pará, Amapá e Maranhão; a linha I, a nona, estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso; a linha J, a décima, estados do Ceará e Piauí; a linha L, a 11ª, Distrito Federal e estados de Goiás e Tocantins; a linha M, a 12ª, estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Título 3. Do Superior Tribunal Militar. Capítulo 1. Da Composição. Artigo 3º. O Superior Tribunal Militar, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo 1º. Os ministros civis são escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, sendo, a linha A, 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional; a linha B, 2 por escolha paritária, dentre juízes federais da Justiça Militar e membros do Ministério Público Militar. Parágrafo 2º. Os ministros militares permanecem na ativa, em quadros especiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Artigo 4º. Observadas as disposições legais, o regimento interno do Superior Tribunal Militar poderá instituir turmas e fixar-lhes a competência, bem como instituir Conselho de Administração, para decidir sobre matéria administrativa da Justiça Militar. Parágrafo único. O Conselho de Administração será presidido pelo Presidente do Tribunal e integrado pelo Vice-Presidente e por mais 3 ministros, conforme dispuser o regimento interno. Artigo 5. A eleição do Presidente e Vice-Presidente do Tribunal obedecerá ao disposto em seu regimento interno. Capítulo 2. Da competência. Seção 1. Da competência do Superior Tribunal Militar. Artigo 6º. Compete ao Superior Tribunal Militar, inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha A. Os oficiais generais das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei. A linha C. Os pedidos de habeas corpus
e habeas data, contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial general. A linha D, o mandado de segurança contra seus atos, os do presidente do tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar. A linha E, a revisão dos processos findos na Justiça Militar. A linha F, a reclamação para preservar a integridade da competência ou assegurar a autoridade de seu julgado. A linha G, os procedimentos administrativos para a decretação da perda do cargo e da disponibilidade de seus membros e demais magistrados da Justiça Militar, bem como para a remoção por motivo de interesse público destes últimos, observado o Estatuto da Magistratura. A linha H, a representação para a decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para o oficialato. A linha I, a representação formulada pelo Ministério Público Militar, pelo Conselho de Justiça, por juiz federal da Justiça Militar, por juiz federal substituto da Justiça Militar, por advogado e por comandantes de força, no interesse da Justiça Militar. Inciso 2. Julgar. A linha A, os embargos opostos às suas decisões. A linha B, os pedidos de correição parcial. A linha C, as apelações e os recursos de decisões dos juízes em primeiro grau. A linha D, os incidentes processuais previstos em lei. A linha E, os agravos regimentais e recursos contra despacho de relator, previstos em lei processual militar ou no regimento interno. A linha F, os feitos originários dos conselhos de justificação. A linha G, os conflitos de competência entre conselhos de justiça, entre juízes federais da Justiça Militar ou entre estes e aqueles, bem como os conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias militares. A linha H, os pedidos de desaforamento. A linha I, as questões administrativas e recursos interpostos contra atos administrativos praticados pelo presidente do tribunal. A linha J, os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo presidente do tribunal, pelo ministro corregedor da Justiça Militar e por juiz federal da Justiça Militar. Inciso 3, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 4, restabelecer a sua competência quando invadida por juiz de primeira instância, mediante avocatória. Inciso 5, resolver questão prejudicial surgida no curso do processo submetido a seu julgamento. Inciso 6, determinar medidas preventivas e assecuratórias previstas na Lei Processual Penal Militar, em processo originário ou durante julgamento de recurso, em decisão sua ou por intermédio do relator. Inciso 7. Decretar prisão preventiva, revogá-la ou restabelecê-la de ofício ou mediante representação da autoridade competente, nos feitos de sua competência originária. Inciso 8. Conceder ou revogar menagem e liberdade provisória, bem como aplicar medida provisória de segurança nos feitos de sua competência originária. Inciso 9. Determinar a restauração de autos extraviados ou destruídos na forma da lei. Inciso 10. Remeter à autoridade competente cópia de peça ou documento constante de processo sob seu julgamento, para procedimento legal cabível, quando verificar a existência de indícios de crime. Inciso 11. Deliberar sobre o plano de correição proposto pelo corregedor da Justiça Militar e determinar a realização de correição geral ou especial em auditoria. Inciso 12. Elaborar seu regimento interno com observância nas normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como decidir os pedidos de uniformização de sua jurisprudência. Inciso 13. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares, bem como dos juízos que lhe forem subordinados, provendo-lhes os cargos na forma da lei. Inciso 14. Propor ao Poder Legislativo, observado o disposto na Constituição Federal, a linha A, alteração do número de membros dos tribunais inferiores. A linha B, a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos dos seus membros do juiz corregedor auxiliar, dos juízes federais da Justiça Militar e dos juízes federais substitutos da Justiça Militar e dos serviços auxiliares. A linha C, a criação ou a extinção de auditoria da Justiça Militar. A linha D, a alteração da organização e da divisão judiciária militar. Inciso 15. Eleger seu presidente e vice-presidente e dar posse a seus membros, deferindo-lhes o compromisso legal. Inciso 16. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, ao juiz corregedor auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar, aos juízes federais substitutos da Justiça Militar e aos servidores que forem imediatamente vinculados ao Superior Tribunal Militar. Inciso 17. Aplicar sanções disciplinares aos magistrados. Inciso 18. Deliberar, para efeito de aposentadoria, sobre processo de verificação de invalidez de magistrado. Inciso 19. Nomear juiz federal, substituto da Justiça Militar, e promovê-lo pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento. Inciso 20. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo quando envolvido magistrado ou servidores da Justiça Militar. Inciso 21. Demitir servidores integrantes dos serviços auxiliares. Inciso 22. Aprovar instruções para a realização de concurso para ingresso na carreira da magistratura e para provimento dos cargos dos serviços auxiliares. Inciso 23. Homologar o resultado de concurso público e de processo seletivo interno. Inciso 24. Remover juiz federal da Justiça Militar e juiz federal substituto da Justiça Militar, a pedido ou por motivo de interesse público. Inciso 25. Remover a pedido ou ex officio servidores dos serviços auxiliares. Inciso 26. Apreciar reclamação apresentada contra a lista de antiguidade dos magistrados. Inciso 27. Apreciar e aprovar proposta orçamentária elaborada pela Presidência do Tribunal, dentro dos limites estipulados, conjuntamente com os demais poderes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 28. Praticar os demais atos que lhes são conferidos por lei. Parágrafo 1º. O Tribunal pode delegar competência a seu presidente para a concessão de licenças, férias e outros afastamentos a magistrados de primeira instância e servidores que lhe sejam imediatamente vinculados, bem como para o provimento de cargos dos serviços auxiliares. Parágrafo 2º. Ao Conselho de Administração, após a sua instituição, caberá deliberar sobre matéria administrativa, conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 3º. É de 2/3 dos membros do Tribunal o quórum para julgamento das hipóteses previstas nos incisos 1, alíneas H e I, 2, alínea F, inciso 18 e 24, parte final deste artigo. Parágrafo 4º. As decisões do Tribunal, judiciais e administrativas, são tomadas por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 8 ministros, dos quais, pelo menos 4 militares e 2 civis, salvo o quórum especial exigido em lei. Artigo 7º. O regimento interno disciplinará o procedimento e o julgamento dos feitos obedecido ao disposto na Constituição Federal, no Código de Processo Penal Militar e nesta lei. Artigo 8º. Após a distribuição e até a inclusão em pauta
Para julgamento, o relator conduz o processo, determinando a realização das diligências que entender necessárias. Parágrafo único. Na fase a que se refere este artigo, cabe ao relator adotar as medidas previstas nos incisos 5, 6, 7 e 8 do artigo 6º desta lei.